Nessa aula eu vou te mostrar uma técnica lucrativa scalper no mini índice. Inclusive foi ela que eu fiz hoje. Eu vou te mostrar qual que é os pontos que eu peguei aqui para fazer o tanto de ponto que eu fiz no mercado como hoje. Então fica ligado aí que eu vou te passar uma informação nessa aula valiosíssima, tá? Eu vou te mostrar aqui um ponto importantíssimo, vai fazer toda a diferença na hora que você estiver operando aí essa técnica ou scalper usando o Price Action. Seja muito bem-vindo a mais uma aula desse canal. Meu nome é Jonathan Souza. Primeiramente, eu vou te mostrando aqui no gráfico, né, as operações que eu fiz, né, usando o scalper, né, no mini índice, esse scalper lucrativo, usando a leitura de Price Action. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui no mercado hoje foi que ele abriu. Eu vou te mostrar o que eu fiz aqui no começo do dia e depois eu vou te revelar um segredo que vai fazer muita diferença aí nas suas operações, tá? Então, olha só. No começo do dia o mercado fez esse gap aqui, foi um gap aqui de 395 pontos aqui mais ou menos. E mais, né, ele abriu aqui, deu mais de 500 pontos aqui de gap, tá? Mas nota aqui que no comecinho do dia eu não consegui fazer as operações aqui, né? Porque eu esperei ele pegar aqui em cima. Então aqui eu tenho aqui, ó, vou mostrar aqui para você. Eu tenho uma resistência aqui, né? E esse suporte aqui que eu estava querendo trabalhar dentro dessa região aqui, tá? Dentro dessa regiãozinha aqui, ó. O que aconteceu, né? Ele desceu aqui, ele saiu com gap, o primeiro candle foi negativo, aí ele ficou exprimido o preço, não deu para fazer muita coisa aqui, tá? Quando ele bateu aqui em cima na resistência, eu realizei uma venda aqui, né? E peguei até aqui embaixo, depois eu realizei uma compra, fui até aqui em cima e uma venda. E aqui, quando chegou nessa regiãozinha aqui de novo, né? Eu observei que a minha estratégia UFC, a estratégia UFC 4.0, 5.0, ela estava dando um sinal de entrada aqui nessa regiãozinha aqui, desse rompimento aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu imediatamente tomei, eu fiz uma entrada nessa regiãozinha aqui, tá? Eu fiz uma entrada aqui, ó. Deixa eu colocar certinho aqui. Ó, eu fiz uma entrada nessa região aqui, ó. Porque a estratégia Day Trade, ela estava passando uma informação que ia subir, né? Ele me deu um gatilho de entrada dentro da estratégia que eu uso aí, a estratégia Day Trade UFC. Imediatamente tomei a minha posição aqui comprado, né? E o preço subiu e eu realizei o trade aqui, né? Saí da operação nessa subida aqui, tá certo? O que acontece? Eu continuei operando. Eu vou mostrar até o final aqui para você ver. Depois eu vou passar uma informação. Vou revelar aqui um segredo para vocês. A hora que estiver operando, vocês vão lembrar dessa videoaula, tá? E vai ajudar pra caramba você evitar o stop na hora que você estiver operando e pegar muito mais pontos, ser muito mais lucrativo aí essa estratégia, tá? Aqui no caso, hoje eu operei até aqui em cima, eu não fiz mais do que isso, tá? Então eu entrei nas operações aqui de scalp, né, comprando e vendendo, depois eu peguei essa subida, chegou aqui em cima, eu fiz mais algumas operações aqui nessa lateralização, no acúmulo do preço, tá? Comprando e vendendo aqui. E aí depois eu fiz mais uma operaçãozinha aqui nessa descida, depois eu parei. Então eu parei até aqui, ó. Tá? Realizei o trade até aqui, depois não fiz mais operações aí, tá? Aqui dentro, né, eu usei o scalp, né, bem lucrativo, usando compra e venda aqui. Quando deu a entrada aqui da estratégia, eu peguei a estratégia, peguei a tendência, que é uma estratégia que eu uso, que ela é seguidora de tendência, então eu fiz essa estratégia. Aqui eu usei fazer o scalpzinho, né, fiz o scalp, usando o compra e venda também dentro da região, tá? Compra aqui embaixo, vende aqui em cima. E aqui
né, foi foi uma outro gatilho que eu peguei que depois eu vou te mostrar. Então, antes de eu mostrar o gatilho que eu peguei aqui, qual que foi o gatilho que eu peguei nessa venda, eu vou te mostrar aqui um detalhe que vai fazer toda a diferença para você na hora que você estiver operando. Então, você tem que prestar atenção aqui, ó. Olha só. Geralmente, o que a galera faz? Quando faz esse candle aqui, ó, esse candle de força, né? Esse aqui é um candle de força, de compra. Ele deu essa pancada aqui. Geralmente o cara que está operando aí, quer fazer um scalp, né? Opera price action fazendo scalp. O que ele vai pensar aqui, ó? Aqui tem uma resistência. Ele vai imediatamente coloca uma venda aqui, depois desse candle. Antes de fechar o candle, ele põe uma venda aqui, esperando fazer uma volta aqui, fazer um scalp aqui, tá? Mas isso é muito perigoso, porque você tem que prestar atenção no candle. Esse candle aqui é um candle de força. É a mesma coisa que você entrar na frente de um caminhão. Não tem como você parar. Então o que você tem que entender aqui? Você tem que esperar os candles começar a perder a força, tá? Olha só, ele vai perdendo a força. Fez esse candle mais forte, aí ele ficou menor, menor, menor. Quando ele começou a perder a força aqui em cima, aqui nessa regiãozinha, né, ele já fez aqui uma barra ignorada, que o pessoal fala. Barra ignorada. Que essa barra aqui é esse candle que ele volta contra a tendência, mas ele não consegue devolver a tendência. Geralmente a galera entra na compra aqui, tá? Só que é muito perigoso essa compra aqui também. Porque quando ele estoura aqui, ele faz esse pavio aqui, ele volta muito rápido. Você não consegue nem realizar o trade. Melhor você esperar um pouquinho e entrar depois. Mas aqui a venda, então por exemplo, se ele está subindo aqui, ó, quando eu saí aqui embaixo, eu realizei meu trade aqui, eu não entrei mais na operação, eu fiquei esperando ele perder a força lá em cima, só fiquei olhando o preço subir. Quando ele começou, aproximou aqui da minha resistência, dessa resistência aqui que é bem forte a resistência, e eu já notei que os candles já estavam perdendo a força aqui, tá? Eu já entrei numa venda aqui imediatamente. Porque eu tenho uma resistência forte e eu tenho já os candles perdendo a força. Eu não peguei o começo da força, não peguei esse candle aqui de força. Tem que prestar atenção nisso. Esse candle aqui já mostra uma exaustão, tá? Esse candle aqui é o candle de exaustão. É esse candle aqui, ó. Tá? Que ele já rejeitou a região de cima. Então aqui a gente já poderia fazer a nossa operação aqui. Aqui sim você pode entrar contra a tendência para fazer scalper nessa região aqui, ó. Então aqui você entrou aqui para contra a tendência. Então entrou contra a tendência, lá o papel foi, eu fiz várias operações aqui dentro desse acúmulo, tá? E depois eu peguei um gatilho descendo. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que eu fiz, o que eu usei para entrar nesse gatilho aqui, ó, tá? Descendo aqui. Por que eu vi que ia descer o papel aqui nessa hora? Vou te mostrar. Antes disso, só para a gente reforçar o que eu estou te dizendo, é o seguinte: quando a galera vê um candle desse, vê a força do mercado, né, ele faz uma marcação e ele acredita. Lógico que você tem que acreditar na sua marcação, tá? Ele acredita na marcação. E aí ele vai e coloca uma venda, né? Uma venda aqui imediatamente aqui nessa regiãozinha aqui. Só que aconteceu o candle muito forte, né? Você tem que entender isso. A resistência não é muito forte, mas o candle é forte. Então o candle ele foi e rompeu a resistência. Rompeu e não voltou nada. Não voltou nada praticamente. E foi e continuou fazendo aí a tendência. Então o que você tem que esperar aqui nesse caso? Você tem que esperar perder a força. Começou a perder a força, encontrou algumas outras tendências, resistência, começou a perder a força aí. E aí eu sabia que essa resistência aqui era muito forte. Muito forte. Então o que eu fiz? Imediatamente aqui sim eu tomei a venda. E aí começou uma lateralização, um acúmulo do preço, né? Um acúmulo do preço, compra e venda, compra e venda. Comecei vendendo aqui, comprando aqui embaixo, vende aqui, compra aqui embaixo e assim vai. Você fica nessa regiãozinha aqui fazendo compra e venda. Vários pontos você faz aqui dentro, né? Além de todos esses pontos que eu peguei aqui embaixo. Peguei esse ponto na subida e peguei mais pontos aqui dentro desse acúmulo, tá? Então eu fiz esses trades aí. Mas como que eu peguei uma venda aqui, tá?
eu usei um outro indicador chamado B3 Trend Alert, que é um indicador de pontos de entrada, que é esse indicador aqui, tá? A gente usa ele no MetaTrader 5. Então essa venda é esse lugar aqui, ó. Tá? Eu vou colocar essa resistência e suporte no mesmo lugar para você ver, ó. Então essa resistência aqui, ela tá no 106.781. Olha só, 106. Ó, 106.781. Tá mais ou menos aqui, ó. 106.782, tá aqui. Essa é a resistência, essa daqui é a mesma resistência, tá? Mesma coisa. E o suporte, esse suporte aqui, ó, 106.678, ele tá aqui, ó. Aliás, estou colocando errado aqui. Não, tá certo. 106.678. Tá aqui, ó. 678. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. 677, tá bom. Então tem essa resistência, é essa daqui de cima, e esse suporte é esse aqui embaixo. Nota que eu estava trabalhando aqui, tá? Tava trabalhando aqui dentro, fazendo compra e venda aqui nesse acúmulo do preço. E aí aciona, né, uma venda na seta ali. Então isso me dá uma certa confiança. E nota que eu, nessa hora eu já falo, não, o preço, né, ele tá me falando assim, ó, pode cair, né? Ele pode romper e cair. E foi o que aconteceu. Então como eu estou trabalhando aqui dentro, imediatamente eu paro, eu já não compro mais. E eu posso seguir uma tendência agora. Eu posso imediatamente colocar uma venda aqui embaixo, que foi o que eu fiz, e desci com o preço aqui, peguei, realizei mais um trade aqui com bastante pontos aqui embaixo, tá certo? Fiz essa venda aqui. Então, assim, aqui embaixo também ele tem uma compra, né? Eu confesso que eu não vi isso aqui, essa compra aqui, eu fiquei trabalhando aqui nesse acúmulo, né? E quando deu o sinal na estratégia UFC 5.0, eu entrei comprando. Depois eu fiz mais grana aqui dentro desse acúmulo. E quando ele deu a venda, eu entrei nessa vendinha aqui, tá? Usando essa indicação desse indicador B3 Trend Alert. Tá? Esse indicador, quem se interessar por ele, eu tenho aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Você pode ir aí embaixo clicar, ele é vitalício, tá? Aí ele vai, o indicador você vai receber e vai receber mais o tutorial aí e tem um suporte também, tá bom? Então fica à vontade, é indicador B3 Trend Alert, inclusive ele está num preço promocional. Por enquanto, corre que dá tempo ainda, beleza? Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado, né, dessa aula, tá? Então é muito importante você ter o contexto em primeiro lugar, né? Você começar a ter confiança nas suas marcações de suporte e resistência e fazer a leitura dos candles. Você entender o que é um candle de força, né? E o que é um candle de exaustão, candle de reversão, candle indeciso, que são os dojis aqui, né? Os candles indecisos do mercado, que são esses daqui, tá? Então tudo isso vai ajudar bastante aí nas suas leituras de price action, tá bom? Espero que você tenha gostado e um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!